Leonardo sempre achou que o silêncio tinha som. Era uma música baixa, densa, que vibrava no peito dele toda vez que pisava naquela pista vazia. 7 da manhã. A neblina ainda não tinha desistido de cobrir tudo. Ele gostava assim, quando ninguém chegava, quando os aviões pareciam pássaros adormecidos esperando permissão para levantar voo. A cada passo, o rangido leve do piso de metal ecoava na cabeça dele. Às vezes, se pegava imaginando os risos que o tempo levou, os aviõezinhos de brinquedo que não voaram longe o bastante para escapar do fogo. O cheiro de gasolina misturado à risada de criança, isso ninguém contava nos jornais. Ele passava os dedos por uma das asas frias do jato, sentindo o metal gelado na ponta dos dedos. Se eu pudesse, voava também, mas não dá, eu fiquei. Era isso que repetia para si mesmo, eu fiquei e vou ficar. Naquele dia, o silêncio estava diferente. Era como se algo o chamasse por trás das paredes metálicas do hangar. Um barulho abafado, um choro que ele não queria reconhecer. Elisa chegou antes de todo mundo. Era assim desde que começara ali 15 dias atrás. Se chegasse cedo, conseguia limpar as garrafas térmicas da copa, separar o café, ajeitar as coisas antes que alguém percebesse que seus olhos carregavam noites sem dormir. Naquele dia foi pior. A creche ligou na noite anterior dizendo que Nina e Lucas estavam com febre, não podiam ficar lá. Elisa quase implorou, mas quem liga para uma mãe sozinha? E lá estava ela, ajoelhada no chão encardido da copa, com Lucas febril no colo, Nina quietinha no carrinho improvisado com uma manta fina. O som do choro cortava o peito dela como faca, mas era pior o medo do que diriam se descobrissem. "Calma, amor", ela murmurava, beijando a testa suada de Lucas. "A mamãe tá aqui, não chora, meu bem, é só febrinha, vai passar, vai passar." Ela não ouviu os passos, não percebeu a sombra que se aproximou até sentir o cheiro de metal, de gasolina, de vento. E uma voz que ela só ouvira de longe, nas ordens curtas, nos contratos assinados. "Está tudo bem aqui?" Elisa congelou. Ergueu o rosto devagar, a mão tremendo nas costas de Lucas. Leonardo Martins, o dono de tudo aquilo, olhava para ela como se fosse uma miragem. O vento frio entrou junto pela porta semiaberta, levantando um fio de cabelo solto dela. "Senhor, me desculpe." A voz dela saiu rasgada. Eu não tive com quem deixar eles. É só hoje, eu juro. A febre vai passar. Eu não podia faltar. Eu limpei tudo. Engoli o choro antes que vazasse junto com a vergonha. Leonardo não respondeu de imediato. Apenas olhou. E quando olhou, não viu só uma mulher de uniforme barato, de coque frouxo sentada no chão. Viu o passado dele, uma lembrança que insistia em doer quando ninguém via. Ele respirou fundo, forçando a voz a sair firme. "Qual o nome deles?" Elisa falou, surpresa. "Nina e Lucas." Pousou o olhar em Lucas, que soluçava baixinho. "São gêmeos." Leonardo se aproximou devagar, como quem chega perto de um animal ferido. "Está muito alta a febre?" Elisa engoliu em seco. "Dei banho, dei antitérmico, tá baixando. Eu não tenho ninguém. A creche recusou. Eu precisava vir. Eu não queria trazer eles, juro." Ele assentiu. Ajoelhou-se do lado dela. O chão estava gelado. Leonardo não sentia aquilo fazia anos. O joelho encostando no concreto frio, o peso de um corpo cansado, mais vivo. "Eu sei que não queria", disse baixo, "mas não está sozinha agora." Elisa fechou os olhos como se precisasse ouvir aquilo mais do que qualquer promessa de salário ou estabilidade.
Abriu a boca para agradecer, mas foi cortada por um pigarro seco na porta. Era Mauro, o supervisor, de braços cruzados, olhos semicerrados. Senhor Leonardo, eu posso ajudar? A palavra ajudar soou como acusação. Leonardo se ergueu, devagar, mas a voz veio como faca. Pode, vá fazer o que é pago para fazer. Depois, sem tirar os olhos de Mauro, e passe na farmácia, traga mais antitérmico, pegue a nota comigo depois. Mauro hesitou. Elisa, encolhida, sentiu o chão sumir. Senhor, não precisa, eu dou um jeito, não precisa de favor. Leonardo a interrompeu. Voltou-se para ela, a voz baixa, mas cortante como aço. Não é favor, é cuidado. Mauro saiu, resmungando algo que se perdeu no vento. Elisa respirou, o peito subindo e descendo rápido. Lucas dormia, exausto, na dobra do braço dela. Vai ficar tudo bem, Leonardo repetiu, mais para si mesmo do que para ela. Eu prometo. Naquele instante, Elisa quis acreditar, mesmo sabendo o preço que promessas costumam cobrar. Elisa, ele não precisava se ajoelhar, não precisava olhar para mim assim, como se eu fosse mais do que uma empregada com 2 bebês doentes. Mas ele olhou. Por um segundo, eu acreditei que não estava tão sozinha. Leonardo, eu não sei por que me importo. Não sei por que quero pegar esse menino no colo. Mas sei, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. E se ninguém fizer, eu lembro de tudo que perdi. No dia seguinte, Elisa acordou com a cabeça latejando. Dormira sentada no sofá, com Lucas encostado no peito, enquanto Nina tossia baixinho no quarto improvisado que ela dividia com as crianças. Tinha prometido a si mesma que não ia se permitir cair. E ainda assim, ali estava, exausta, com 2 bebês gripados, um salário mínimo e uma dívida de favores na porta. Quando chegou ao hangar, arrastando os pés, o relógio ainda marcava 6h40. O vento da manhã cortava o rosto dela, mas por dentro era outro frio que incomodava. O medo do que diriam, do que fariam com ela depois daquilo. Ajeitou o uniforme amassado, respirou fundo. Ninguém precisa sentir pena, ninguém. Entrou na copa e parou. Sobre a bancada, uma garrafa térmica novinha, ainda embalada, e uma caixa pequena de biscoitos de chocolate, do tipo caro que Elisa só via no mercado. Prendeu o ar no peito. Não precisava de bilhete, mas ele estava lá, para quando a madrugada for longa. Elisa encostou a mão na mesa. A vergonha veio primeiro. Depois, uma pontada de algo que ela não lembrava que existia. Cuidado. Não era caridade jogada na cara, não era humilhação. Era só um lembrete de que alguém estava ali. Suspirou, balançou a cabeça. Não vou me acostumar. Mas naquela manhã, o café saiu mais quente do que nunca. Leonardo não apareceu logo. Ficou à distância, como se também precisasse aprender a entrar devagar na vida de alguém. De vez em quando, passava pela copa, batia os nós dos dedos na porta, perguntava: "Dormiram melhor?" Elisa, que não tinha o hábito de olhar nos olhos, começava a erguer a cabeça só para responder: "Um pouquinho. Nina ainda tá com tosse, mas estão na creche, já não tenho que me preocupar." Ele só fazia que sim, depois saía como quem não quer nada. Mas sempre deixava um rastro, um pacote de fraldas em cima da mesa, um ursinho de pelúcia novo no armário, um suco de caixinha escondido na mochila dela. Nada grande, nada que parecesse esmola, mas cada coisinha dessas cavava uma brecha na muralha que Elisa levantou a vida toda. Eu não sei o que fazer com isso. Não sei o que fazer com alguém que não me cobra nada depois, que não bate na porta querendo algo em troca. E eu só queria respirar.
Mas quando ele aparece, eu respiro de um jeito que não dói. Foram semanas assim. Elisa na copa, Leonardo no hangar. Dois planetas que orbitavam a mesma pista de pouso, mas que, de alguma forma, começaram a se alinhar. Até o sábado em que ele apareceu na porta da casa dela. Elisa estava na calçada, tentando convencer Lucas a calçar o tênis, enquanto Nina espalhava brinquedos pelo portão. O sol da manhã se espalhava na pele dela, pintando as olheiras com um brilho que Leonardo não tinha visto antes. Elisa! Ela ergueu os olhos, assustada. Lucas largou o tênis no chão. Senhor Leonardo! Ela quase engasgou no senhor. O que faz aqui? Ele pigarrou, segurando uma sacola marrom com algo que parecia lanche. Pensei, hoje tá bonito. O parque não é longe. Vocês querem ir? Posso levar vocês. Elisa sentiu o estômago revirar. A vizinha do 17 bis bisbilhotava atrás da cortina como uma coruja intrometida. Não precisa, ela disse depressa. Eles estão bem, eu faço o almoço, depois a gente vê um desenho. Leonardo deu um sorriso que não aparecia há anos, torto, meio tímido, mas verdadeiro. Eu trouxe uns sanduíches e suco, não quero me intrometer, só pensei que poderia ser bom. Elisa respirou fundo, olhou para os filhos, olhou para ele e, pela primeira vez, não disse não. Foi uma tarde de céu limpo, brinquedos espalhados no gramado do parque, riso infantil. Elisa, sentada num banco de madeira, via Leonardo correndo atrás de Nina, que tentava fugir com um balão quase maior que ela. Lucas, pendurado nos ombros dele, gargalhava a cada passo. Por um instante, Elisa esqueceu. Esqueceu o ex que sumiu, o aluguel atrasado, o medo constante. Ali, naquele pedaço de domingo, ela não era só a mãe desesperada tentando dar conta. Era só Elisa, uma mulher olhando um homem que não tinha obrigação nenhuma, mas estava ali. Quando se sentaram para dividir o sanduíche, Lucas dormia no colo dele. Nina, abraçada ao ursinho novo que Leonardo comprara no caminho. Elisa quis perguntar por que faz isso, mas as palavras não saíram. Ele olhou para ela como se lesse a pergunta nos olhos cansados. Eu não sei, ele disse, quase num sussurro. Eu só sei que, quando estou com vocês, o barulho aqui dentro, ele bateu de leve no peito, fica mais calmo. Elisa engoliu seco, desviou o olhar, mas um sorriso escapou. Pequeno, tímido, o primeiro que ele viu de verdade. Quando o vento sopra certo, a gente esquece de ter medo, ela pensou. Eles não têm ideia do que fazem comigo. Não sabem que cada risada desse menino, cada abraço dessa menina, costura um buraco que eu achei que nunca ia fechar. E ela, meu Deus, ela, se ela soubesse como é bonita quando esquece de ter medo. Com o passar dos dias, Leonardo percebeu que não bastava só aparecer no parque ou deixar pequenos presentes na copa. Havia algo maior por trás da história de Elisa, algo que ela não queria contar facilmente. A dor de ser mãe sozinha, o medo de depender e o receio de abrir o coração novamente. Ele escolhia as palavras com cuidado, tentando não assustar, nunca invadir. Elisa, por sua vez, tentava fechar as janelas que sentia que poderiam ser abertas demais, mas, a cada gesto simples de Leonardo, uma fresta deixava entrar um pouco mais de luz. Um dia, enquanto ela secava as canecas, ele chegou devagar. Elisa, se precisar de qualquer coisa, pode me dizer, tá? A voz dele soava hesitante, quase tímida. Ela sorriu sem vontade. Eu sei, mas não é fácil confiar. Eu sei, disse ele, parando de repente, olhando para o chão. Eu também não sei se sei fazer isso direito,
mas quero tentar. Ela ficou em silêncio, segurando o pano que ainda tremia levemente em suas mãos. Então, a gente tenta, né? Disse com um sorriso quase imperceptível. Os fins de semana passaram a ser mais que passeios. Leonardo começou a ajudar Helena com as compras, trazendo fraldas, roupas, brinquedos, sempre discretos, sem exageros, com um olhar atento para não ferir o orgulho dela. Num sábado, depois de uma manhã de brincadeiras, ele puxou Elisa para conversar. "Quer ver uma coisa?" perguntou, tirando do bolso um álbum antigo. Ela abriu devagar e viu fotos dos gêmeos que ele guardava no escritório, fotos que ela nunca tinha imaginado que ele teria, lembranças de um passado que ele não dividia com ninguém. "Eu guardo essas fotos para lembrar do que eu perdi, mas agora, com vocês, acho que estou aprendendo a guardar um outro tipo de memória", disse ele, com os olhos brilhando. Elisa se aproximou, encostando o ombro no dele. "Eu tô aprendendo a confiar de novo, e talvez até a acreditar em felicidade." Nem tudo foi fácil. Uma noite, Nina e Lucas ficaram com febre alta. Elisa ligou para Leonardo chorando, sem saber a quem mais recorrer. "Eu não sei o que fazer", disse ela, a voz embargada. "Eles não param de chorar." Sem hesitar, ele pegou as chaves do carro e correu para a casa dela, chegando em poucos minutos. Ali, segurando os dois pequeninos, ele sentiu a responsabilidade crescer. Não como um peso, mas como uma escolha. Passaram a madrugada juntos, entre remédios, cuidados e um silêncio compartilhado cheio de promessas não ditas. Naquela noite, Elisa entendeu que Leonardo não era apenas um abrigo, mas a casa que ela não sabia que precisava. Foi num desses dias comuns, depois de um passeio no parque, quando o sol já baixava no horizonte, que Leonardo olhou para Elisa e viu pela primeira vez que ela também sentia o mesmo. Eles ficaram ali, parados, com as crianças brincando ao longe, e num impulso ele tomou sua mão. "Eu não sei como dizer isso direito", confessou, "mas eu não quero mais fugir, nem de você, nem dos meninos, nem de mim." Elisa virou-se, com os olhos marejados, e respondeu: "Eu também não." E foi assim, quase sem aviso, que seus lábios se encontraram, quentes e hesitantes, num beijo que prometia um começo, não só para eles, mas para a família que estavam construindo. Depois daquele beijo, Leonardo parecia outro. Seu sorriso voltou a ser sincero. Os olhares para os gêmeos carregavam uma ternura que não existia antes. Ele passou a encontrar desculpas para estar perto, para ajudar, para estar presente. Seja carregando Nina no colo, lendo histórias para Lucas, ou apenas ficando ao lado de Elisa enquanto ela lavava a louça. A rotina da família crescia, com amor, cuidado e a certeza de que juntos poderiam enfrentar o que viesse. No hangar, o barulho dos aviões ainda cortava o céu. Mas para Leonardo Martins, o som era diferente agora. Era música de esperança, de futuro, de um amor que veio com o vento e pousou para nunca mais partir. Naquele entardecer, o céu se pintava com tons dourados e rosa, enquanto Leonardo e Elisa caminhavam pelo parque, com Nina e Lucas sendo empurrados no carrinho, suas risadas enchendo o ar. Ele parou num banco, puxou Elisa suavemente pelo braço e a fez olhar nos olhos. "Elisa", começou, a voz embargada, como se cada palavra tivesse que ser arrancada com cuidado. "Tem algo que eu preciso te dizer." Ela franziu a testa, o coração acelerando. O que ele ia dizer? Seria bom ou ruim?
Eu tentei me convencer de que podia ficar longe, de que dava para ser só amigo, só alguém que ajuda de vez em quando. Mas não dá. Ele respirou fundo, segurando as mãos dela entre as suas. Eu não consigo mais ficar longe de você, nem das crianças. Vocês viraram parte de mim, do meu mundo. Eu te amo, Elisa. Ela sentiu as lágrimas subindo, não pela surpresa, mas por ter esperado tanto tempo por aquele momento. Eu também te amo, respondeu, com a voz trêmula. Leonardo se ajoelhou diante dela, tirou uma pequena caixa do bolso e abriu, revelando 2 alianças simples, mas brilhantes na luz do entardecer. Quer casar comigo? Perguntou, olhando para cada um dos olhos dela. Sim, disse Elisa, sorrindo enquanto lágrimas escorriam. 1 ano e meio depois daquele primeiro encontro tímido na copa do hangar, o dia do casamento chegou. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. Um jardim pequeno, flores delicadas, um toque de requinte nas toalhas brancas e nas velas espalhadas. Os amigos mais próximos, a vizinhança e alguns funcionários que torceram pela história desde o começo. Nina e Lucas, agora 2 anos, vestidos com terninho e vestido claro, foram os protagonistas inesperados, carregando as alianças com um misto de seriedade e curiosidade, encantando todos os presentes. Elisa estava radiante, com um vestido simples que destacava sua beleza doce e natural. Leonardo, impecável, tinha nos olhos o brilho de quem finalmente encontrou a paz. Ao trocar os votos, ele prometeu ser mais que marido, ser pai, amigo e protetor. Elisa, com a voz embargada, prometeu confiar, amar e construir um lar onde o amor nunca faltasse. Quando os gêmeos entregaram as alianças, todos aplaudiram e Elisa e Leonardo selaram aquele momento com um beijo que não foi apenas o fim de uma cerimônia, mas o começo de uma nova vida, juntos como um só. O sol da manhã entrava suave pela janela da sala, iluminando as vozes alegres que enchiam a casa. Balões coloridos pendiam do teto e uma mesa cuidadosamente decorada exibia um bolo com 3 velas brilhando no topo. Nina e Lucas estavam cercados de brinquedos, correndo com sorrisos largos e olhos brilhantes que refletiam a felicidade do momento. Elisa olhava para eles com o coração apertado, não de dor, mas de gratidão. Ao seu lado, Leonardo segurava sua mão com firmeza, sorrindo ao ver a alegria que havia ajudado a construir. 3 anos, ele murmurou quase para si mesmo. 3 anos desde que tudo mudou. Ela sorriu e apertou a mão dele. Eles não sabem a sorte que têm, nem eu às vezes. A casa estava cheia de amigos, risadas, música e lembranças. Fotos espalhadas nas paredes lembravam os passos tímidos da primeira caminhada no parque, as noites de febre, os passeios, o beijo no entardecer, o casamento simples e a vida que escolheram construir juntos. Quando as velas foram apagadas e os aplausos encheram o ar, Leonardo se inclinou para Elisa e sussurrou: "Obrigado por confiar em mim, por deixar eu ser parte dessa família." Ela olhou para ele, o amor nos olhos. "Obrigada por não ter desistido, por não ter fugido." E ali, naquele instante de pura alegria e amor, eles souberam que, mesmo que o mundo fosse incerto, enquanto estivessem juntos, nada poderia apagar a luz que carregavam. O vento que antes trouxe a solidão, agora trazia a promessa de um recomeço, sempre. "E agora, me conta,
Em que cidade você mora? Escreve aqui nos comentários. Quero saber até onde essa história de amor chegou. Se você também acredita que recomeços são possíveis, compartilhe este vídeo com alguém especial e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que aquecem o coração. Até a próxima!